Obrigado, Rodrigo. Então, aqui vamos calcular o quadrado de x. Então, aqui no quadrado de x aqui, ele está recebendo aqui a informação de x através aqui do input. Depois aqui, só que no input ele recebe sempre o quê? Como string, certo? Como se fosse um texto. Então, você não, uma string não dá para você fazer cálculos, né? Então, aí você passa para inteira, através de y, int, x aqui. E aí, você dá na hora que você dá o print aqui, e ele está chamando aqui a função, certo? A função aqui elevar ao quadrado. Então, ele vai imprimir aqui o valor de x que o usuário digitou e o resultado aqui da função elevar ao quadrado, ok? Então, ou seja, ele pega aqui o valor de y, joga na função, esse valor vem até aqui, o valor de y é passado para a variável x, na variável x aqui ele faz, na variável x aqui ele faz o cálculo, e guarda em res, e retorna aqui o resultado aqui de res na função, ok? Então, aí aqui tem uma comparação aqui utilizando aqui os condicionais, if else. Então, se for menor do que 10, aí, ou seja, ele vai imprimir um número menor que 10. Se não for menor que 10, então ele vai o quê? Pular para o else. Então, ele vai falar que o número é maior que 10. Logicamente, aí poderia ter uma outra condição, né? Que seria igual, né? Como nesse caso aqui. Aqui a gente estaria utilizando o que a gente chamaria com 2 ou 3 variáveis, né? No caso aqui, ou melhor, o parâmetro, né? Então, temos aqui, por exemplo, o programa ele pede para fazer uma leitura, no caso o usuário digitar uma temperatura, né? Temperatura atual, digita aqui, o eval passa para o número inteiro, né? Ou melhor, para um número numérico, né? Nesse caso, como é um número inteiro, acaba atribuindo como variável inteira. Então, aí, ele faz a primeira comparação, que if temp é maior que 25, então, ou seja, ele está verificando se a temperatura informada pelo usuário é maior do que 25. Se for maior do que 25, ele vai escrever aqui, está quente. Se e beba bastante líquido. Ou seja, é aquilo que eu comentei, quando ele está alinhado aqui, está com esse deslocamento, ele estaria tudo dentro aqui desse if aqui. Então, ou seja, se isso aqui fosse falso, isso aqui ele não executaria. Como é verdadeiro, tudo que está dentro do alinhamento aqui ele vai executar. Então, ou seja, se é verdadeiro, ele executa isso e vai sair depois do else aqui, certo? Tudo isso aqui ele não vai executar. Agora, se for falso essa condição, então eu tenho um segundo comando aqui, que seria justamente aqui para você testar várias vezes com outras condições. Então, aqui ele está testando, seria a mesma coisa de um outro if, dentro de um if. Nesse caso aqui, eu tenho o elif, certo? Nada mais é que um if dentro de outro if. Então, ou seja, se isso aqui for falso, ele encontrou o elif, ele vai executar o elif. Então, vai testar aqui, temp menor do que 20, então, ou seja, se a temperatura for menor do que 20, ele vai informar para o usuário, está frio e leve um agasalho, ok? Também eu poderia testar se é igual, né? Também poderia testar aqui se a condição aqui era igual, por exemplo, né? Se ele é igual a 25, certo? Ou está no intervalo aqui, por exemplo, de 20 a 25. Eu poderia testar aqui, né? Utilizando outro elif. Mas
seja, se a temperatura não é maior do que 25 e não é menor do que 20, então, logicamente, seria o quê? A exceção, né? A exceção a gente encara aqui como um else, ok? Nesse else aqui, justamente o quê? Seria o caso que esse aqui não é verdadeiro, esse não é verdadeiro, então ele não executa aqui, não executa aqui, então ele vai executar o que está no else, ok? Sem testar nada, o else você nunca testa nada, certo? Então ele vai dar o print aqui, está agradável, e escrever isso aqui para o usuário. Aqui, por exemplo, uma outra situação aqui, que temos aqui que uma função, que ela vai fazer a soma aqui de dois números, certo? Vai fazer a soma de dois números, então ela vai receber o primeiro número, vai receber o segundo número do usuário, que já vai passar para inteira, esse número recebido, e vai dar um print aqui, o resultado da soma, então, ou seja, a soma de x e y é chamando a função. Então, aí ela vai pegar o valor de x e y, levar para a função, aí aqui dentro, o barra n é para ele pular linha. Ele dá um enter na impressão. Ok? Então, é mais por um efeito, vamos falar de estético, de impressão, para justamente ele pular uma linha. Né? Então, ele é como se fosse dar um enter na impressão. Ok? A única coisa, o único detalhe é que ele sempre tem que estar aqui, entre aspas, simples. Certo? Você poderia colocar ele aqui, colocar no começo da frase, colocar aqui, em qualquer lugar, como por exemplo aqui, só que sempre ele tem que estar como se fosse uma impressão de uma string, né? Ou seja, um texto. Então, ou seja, ele chamou aqui a função, daí o resultado da função ele colocou em res, que vai vir aqui, certo? E depois aqui que ele mostrou aqui o resultado da soma, ele comparou aqui. Se o número aqui é menor do que 10, ou seja, o resultado do cálculo da função é menor do que 10, então ele vai escrever menor do que 10. Se não for menor do que 10, então, ou seja, ele vai testar a segunda condição através de elif. Então, ele dá um elif, sx e y é igual a 10. Ou seja, vai comparar se o resultado da minha soma é igual a 10. Se for, ele vai escrever. E se não for um e nem outro, ou seja, se o número não é menor do que 10 e não é igual a 10, então só pode ser maior que 10. Então, aí no else, ele imprime aqui que o número é maior do que 10. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Eu vou passar agora um outro exemplo aqui no, no Python, fica um pouco, acho que mais até fácil de entender. Cadê aqui o meu Python? Aqui. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui um programa que ele vai fazer o seguinte, ele tem duas funções, ele tem uma função de soma e tem uma função de subtração, certo? Então, a primeira função aqui chama idef soma, n1, n2, e retorna aqui pela variável raiz. A segunda função aqui, chamei de sub, que é uma subtração, onde ele vai pegar o valor de N1 e N2, subtrair N1 de N2 e retornar a variável res. Ok? Então, aqui, ou seja, ele vai imprimir aqui, vamos calcular. E ele vai pedir aqui para digitar o primeiro número, guardar na variável x, depois vai pedir para digitar o segundo número, guardar na variável y, ok? E aí depois aqui vai o quê?
imprimir aqui para o usuário o quê? Qual que é as opções que ele tem. Digite 1 para somar. Digite 2 para subtrair. E vai pedir a opção, ok? Que ele só está informando as opções que o usuário tem. Então, aí, aqui, o usuário vai digitar a opção. No caso, 1 ou 2, né? E vai o quê? Colocar aqui, 1 ou 2 aqui na variável operação. Certo? Aí começa aqui o teste aqui do if. Então, ou seja, ele vai fazer if, se for igual a 1, ele vai colocar aqui a soma de x e y, ou seja, que seria o número 1, número 2, que o usuário digitou, e chama minha função soma, certo? Então, ou seja, ele vai pegar o valor de x e y, trazer aqui, colocar, atribuir o valor de x, no caso para n1, o valor de y para n2, fazer a soma e retornar o resultado aqui de res, né, que nada mais é que soma. Então, o resultado vem parar aqui, certo? Ou seja, se o usuário não digitou 1, que opção que ele teria para digitar? Seria 2, certo? Então, ou seja, se não for verdadeiro, se não for 1, que o usuário digitou aqui e guardou em operação, se não for 1, seria o quê? Seria o 2. Então, aqui, ou seja, ele vai fazer a mesma coisa, só que diferente à subtração. Então, vai pegar aqui a subtração de x menos y, então, ou seja, o valor do número 1 menos o número 2 e chama minha função sub, né? Minha função sub, que eu criei aqui em cima, que também aqui vai pegar o valor do número 1, que está em x, o valor do número 2, que está em y, e vai fazer o cálculo aqui de n1 menos n2 e retornar o resultado aqui de res, certo? Na minha função. Ou seja, vai imprimir o resultado. Então, como é que ficaria aqui? Vamos executar aqui. Então, aí, ó, vamos calcular. Digite o número 1. Vamos colocar 8. Digite o número 2. Vamos colocar 6. Aí ele perguntou, digite 1 para somar, digite 2 para subtrair. Ou seja, o que eu quero fazer? Então, vamos colocar somar 1. Então, justamente aqui que ele executou a minha função, né? Ou seja, depois que ele comparou o if, aí que ele executou a função soma, né? Aí que ele foi dar o print aqui. Então, ou seja, o valor de 8 e 6, melhor, a soma de 8 e 6 é 14. Ok? Agora vamos testar uma subtração. 10. Então, o valor 1, o valor, por exemplo, 6, pois o valor, por exemplo, 3, vamos colocar 4, né? 4. E aí, pergunta qual que é a opção, né? Então, vamos colocar subtrair. Então, ele colocou aqui a subtração de 6 menos 4 é 2, né? Que é justamente o quê? Como a função que eu digitei não é 1, ele caiu para a subtração, executando a minha função sub, ok? Outro número, 1 menos 2, citar qualquer outro número. Então, aí nesse caso, realmente ele iria cair para o else. Ele iria cair para o else, porque justamente aqui eu só estou testando um. Realmente tem um bug nesse programa aqui, mas eu
fiz proposital, justamente para gerar essa contestação. Então, quando a gente dá para o diagnóstico, vamos fazer aqui. Digita o valor 1, 7, 7, valor 2, 6. Por exemplo, se o usuário digitasse aqui a opção 3, seria uma opção que não existe. 3. O que ele fez? A subtração, certo? Porque, na verdade, tipo aqui, a subtração, ele não está testando aqui se é 2. Ok? Então, vamos corrigir isso aqui. Então, eu teria que colocar aqui um elif. Na verdade, se else, vem aqui, elif, operacão, né? Igual a 2. Aí sim que ele vai executar a opção aqui de subtração. Copiar aqui. Certo? E aqui o else seria o quê? Se ele não digitasse outras opções que não fosse nenhum nem o 2. Então, ou seja, você digitou uma opção inválida. Então, ou seja, agora sim o programa vai funcionar corretamente. Então, ele testa aqui a operação com 1, ou seja, que seria a soma, a operação com 2, que seria a subtração, e aí, ou seja, se o usuário digitar qualquer outro número que não seja 1 ou 2, ele não vai entrar aqui, não vai entrar aqui, e vai pular diretamente para o else. Então, vamos rodar isso aqui. Shift X. Então, vamos colocar aqui, testar aqui as opções. 2, 6. Então, se eu colocar 1, ele somou. Ok? Shift F10, de novo. Rodando de novo. Agora vamos colocar para subtrair. 6, 7, opção 2, subtrair. Deu menos 1. Ok? Vamos colocar agora para ele... Seria a opção inválida, né? Shift 10. Então, temos aqui o valor 9, 3. Vamos pressupor que o usuário digitou qualquer outro número, por exemplo, 5, uma opção que não existe. Aí, ou seja, ele imprimiu aqui, você digitou uma opção inválida. Ok? Então, ou seja, ele testou aí as duas opções que seria válida e imprimiu aqui ou seja, se nenhum nem o outro é verdadeiro, então seria o quê? O último caso seria a opção inválida. Ok? Logicamente, pois vocês vão ver em outras aulas, né, como vocês já estão vendo essa semana, a utilização de while, a utilização de for, outros condicionais, né? Então, no caso normalmente, um programa, por exemplo, desse, ele fica rodando no loop infinito, aqui, que a gente chama, né, ou seja, que ele sempre vai ficar
lendo aqui, né? No caso, por exemplo, se o usuário digitasse um número errado, né, ele formaria que o usuário digitou opção inválida e voltaria a executar aqui a função, né? Pedindo os números novamente, ou pedindo a operação novamente, né? Testando aqui a opção novamente, até que o usuário escolha uma opção de sair do programa, né? Então, mas aí vocês vão ver um pouco mais, zero. Já tem algumas coisas que vocês já estão vendo essa semana aí já. Vamos ver agora um outro programa aqui, né? Só, quando vocês quiserem desabilitar, pelo menos no PyCharm, desabilitar parte do programa que vocês não querem executar, ou vocês colocam aqui o jogo da velha, ou os três aspas simples, aqui, na frente e atrás, certo? E aqui eu tenho um segundo programa que eu copiei basicamente o programa de cima para baixo, para a gente modificar aqui. Então, aqui, basicamente, nós temos aqui, seria uma calculadora 2, certo? Só que essa calculadora 2 aqui, ela vai fazer outras opções. Ela vai poder somar, vai poder subtrair, vai poder multiplicar e dividir, certo? Da mesma forma que a gente tinha do anterior só de soma e subtração, vamos criar aqui as funções para ele multiplicar e dividir. Vamos por aqui, imprimir, paste. Então, vamos chamar aqui de mul, vamos colocar mul de multiplicação. Certo? Vamos criar uma outra função aqui. Este aqui vai chamar de divisão. Chamar de divisão. Então, ó, e é interessante que muitas vezes vocês também começarem a se habituar a colocar aí a identificação das coisas, né, que seria parte da documentação, que é justamente, é muito comum a criação de programas em equipes, né, então, muitas vezes, parte de uma equipe vai criar um programa, parte de uma equipe vai criar outra parte do programa, e aí depois vocês têm que juntar uma coisa com a outra. Então, aí, ou seja, quando você criando o seu programa, você entende o seu programa. Agora, quando outra pessoa criou um programa, às vezes se torna um pouco difícil. Quando é um programinha pequeno como esse, até que é fácil você compreender e identificar o que está acontecendo. Agora, quando é um programa mais complexo, um programa que tem muitas linhas, ou seja, começa a se tornar muitas vezes mais difícil a interpretação, né? Principalmente na hora que acontece um erro, né? Porque muitas vezes você olha o programa, beleza, entendi. Só que aí a hora que você vai rodar, por exemplo, aconteceu um erro. E aí você fica tentando achar o erro ali, mas se você não entender bem a lógica, você não consegue resolver aquele problema. Então, vamos colocar aqui função aqui vamos chamar aqui função subtração. Aqui função, esqueci do jogo da velha. Função multiplicação. Multiplicação.
Aí, ou seja, tudo que está aqui depois do jogo da velha, o interpretador ignora. Só serve o quê? Para a informação dentro aqui do programa, certo? Mas ele não executa o que está no jogo da velha, nem o que está aqui dentro de aspas simples, né? Então, ou seja, aquele primeiro programa colocou em aspas simples, então ele não executa. Da mesma forma que outros aqui que eu criei aqui como outros exemplos. Tá? Só que aqui, vamos acertar aqui a divisão N1 por N2. Aqui é a multiplicação. E vamos identificar aqui também. Então, não, fiz o contrário aqui. Aqui é multiplicação e aqui é divisão. Função, divisão. E aqui eu posso chamar do meu programa principal. Ok? Então, ou seja, criei minhas 4 funções. E aqui, ou seja, ele vai receber o valor do primeiro número, vai receber o segundo número, e depois perguntar qual que é a função que ele quer executar, né? Semelhante àquelas calculadoras, por exemplo, 12C, né? Que você digita o número, digita o número, e aí depois você digita a operação que você quer fazer. Né? Aquelas calculadoras matemáticas 12C, ela funciona bem dessa forma, né? Logicamente, você não digita 1, 2, 3, 4, mas você digita a função que você quer executar. Então, aqui ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer a leitura aqui da opção que o usuário quer fazer, né? E aqui nós temos aqui já criada, que seria, ó, testando aqui a opção 1 da soma, a opção 2 da subtração. Vamos colocar aqui agora as opções 3 e 4, que seria da divisão. Da divisão e da multiplicação. Aquilo que eu comentei. Quando você usa uma IDE, conforme você dá Enter, ele já alinha dentro aqui, que seria valente, por exemplo, desse elif, certo? Mas, nesse caso, eu não quero executar uma coisa dentro desse elif, e sim uma outra condição, seria a da divisão. Então, colar. Agora vamos editar aqui, né? Então, aqui seria a multiplicação de x menos y vai ser função mul, certo? Foi que a gente criou aqui em cima. Então, agora aqui da divisão. Só corrigindo aqui, né? Aqui, ó, a opção 3, que é a multiplicação, e a opção 4 é divisão. Então, a divisão de x por y, né? E nesse caso aqui, divisão de x também por y. Seria número 1, número 2. E aí, ou seja, então ele vai receber o primeiro dígito do usuário, receber o segundo dígito do usuário, vai listar as opções e vai pedir qual opção matemática, qual operação matemática que ele quer executar. Então, se ele digitar 1, ele vai fazer uma soma, vai chamar a função soma.
pegar o número 1, o número 2, que está em x e y, levar para a função soma e efetuar a soma. Se aqui ele digitar 2, ou seja, ele vai pegar o valor aqui de x e y, no sub aqui, na função sub, e executar aqui a subtração e retornar aqui, informando aqui o resultado da subtração. Aqui, se ele digitar a função 4, justamente o que ele vai executar a divisão. Tem um erro aqui, divisão. Divisão, que é justamente a função div, a gente criou aqui. Certo? Vamos testar. Então, aqui, ó, pediu para digitar o valor número 1. Vamos colocar aqui 6. Número 2, 5. Aí, ele pede aqui a opção. Então, ou seja, ele imprimiu aqui. Deixa eu aumentar um pouco essa tela aqui, fica mais fácil. Então, ou seja, digite 1 para somar, digite 2 para subtrair, 3 para multiplicar, 4 para dividir e o usuário digitar a opção. Então, se ele colocar 1, então ele somou aqui 6 com 5, então, ou seja, número 6 e número 5 é 11, certo? E o legal também aqui no Python, você executar aqui no próprio console, que ele mostra aqui os valores das variáveis, né? Então, ou seja, qual que era o valor de x? 6. Qual que era o valor de y? 5. Qual que é a operação? É 1, certo? Que justamente tem 1 na soma. Então, vamos testar agora a opção que seria a subtração. Shift, finesse. Então, digite o valor 1, vamos colocar aqui 8. Valor 2, 5. Vamos subtrair 2. Então, justamente ele fez aqui a subtração de 8 menos 5 é 3. E aí a gente pode olhar aqui as variáveis, o valor de x é 8, o valor de y é 5, e a operação aqui, que seria a opção matemática aqui, é número 2, que é a nossa subtração, né? Vamos testar a multiplicação. Então, vamos lá, valor 1, vamos colocar 7. Valor 2, 3. Opção multiplicar, 3. Então, aqui a multiplicação de 7 por 3 é 21, certo? Então, ou seja, ele fez aqui corretamente a multiplicação. Vamos testar a divisão. Então, o valor aqui, vamos colocar 10, número 2, 2, e aqui 4 para dividir. Então, aqui ele dividiu aqui 10 por 2, que deu o resultado 5. E agora, e se eu dividisse um número aqui maior, vamos pensar, um número menor pelo maior, será que ele executaria corretamente? Vamos testar? Então, vamos inverter agora. Vamos colocar 2 e vamos colocar
10, inverti agora. Ou seja, ele vai dividir o 2 por 10. São 4. Ele deu o resultado de 0,2. Então, ou seja, ele consegue dividir por números quebrados, né? O interessante é observar aqui que o resultado da função, para a divisão, ele utilizou o quê? Uma variável float aqui, para armazenar o resultado. Por isso que ele colocou 0 ponto. Ou então ele colocou no anterior 5.0, certo? Justamente porque ele entendeu que tinha uma divisão ali, né? Certo? Logicamente, eu poderia também testar, né? Outras situações, né? E número negativo, será que ele funciona com número negativo? Eu dividi o número negativo? É importante, muitas vezes, testar todas as opções, porque muitas vezes, às vezes, a gente vê se tem algum erro ou não, e se a gente precisa cercar, muitas vezes, alguma condição, né? E justamente não permitir que o usuário digite, por exemplo, às vezes um número menor, um número maior, ou um número negativo. Então, vamos colocar aqui número 1, menos 5. Número 2, vamos colocar 10. Opção, vamos dividir. Aí, ou seja, ele processou corretamente menos 5 por 10, e aí, ou seja, menos 5 dividido por 10 é menos 0,5. Então, ou seja, ele funcionou corretamente para as 4 opções, né? E, ou seja, dessa forma a gente consegue ir testando, assim, várias opções. Então, ou seja, basicamente ele criou vários, como se fossem vários if, né? Eu poderia colocar também aqui um if dentro do if, dentro do if, se eu precisasse, né? Então, muitas vezes, por exemplo, que eu quisesse verificar se um número era positivo ou não, ou seja, eu poderia testar aqui também, né? Por exemplo, vamos colocar dentro desse aqui, if, resultado da minha função, no caso, melhor, minha função div, vamos verificar se o resultado é positivo ou não, ou informar para o usuário. Div x y menor que 0. Dois pontos. Tá, só que esse else não faz parte. Aqui, isso. Então, aí, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir, print, o resultado é negativo. Então, aqui, esse aqui vem aqui, certo. Então, vamos testar, ou seja, eu coloquei dentro de uma condição, eu coloquei um segundo if, certo? Para ver se ele é negativo ou não. Então, vamos testar aqui. Shift 10. Número menos 3, 10, opção dividir. Aí, ó. Então, ele testou aqui a divisão de menos 3 por 10 é menos 0,3. E
seja, ele testou se o número era negativo, nesse caso é negativo. E se o número fosse positivo? Ou seja, ele não executaria esse if aqui, né? Por exemplo, número 10, 2, opção 4, dividir. Aí, ou seja, ele só colocou aqui a divisão de 10 por 2 é 5. Se eu quisesse informar se o resultado é positivo, então, ou seja, bastaria o quê? Eu colocar um else aqui no mesmo alinhamento do outro if, né, que é esse, e colocaria aqui print, o resultado é positivo. Ok? Então, ou seja, mas aqui ele está testando somente aqui dentro desse elif, né? É como que eu falo para vocês, é a importância da indentação, do alinhamento. Então, ou seja, tudo que está deslocado aqui, todo esse pacote que está deslocado aqui, faz parte desse elif, certo? Esse else aqui, ele já não faz mais parte. Notou que se eu deslocar ele aqui, ele vai dar, provavelmente ele vai dar erro. Então, vamos só executar esse último aqui. Então, vamos colocar 10, 2, dividir. O resultado é positivo. Eu testei se ele é positivo? Não, na verdade, eu testei se ele era negativo. Então, ou seja, se ele não é negativo, logicamente, ele vai ser o quê? Positivo. E eu poderia fazer isso com vários outros, né? Principalmente aqui, por exemplo, na subtração, né? Que é bem comum, muitas vezes, dá um resultado negativo. E assim eu consigo ir alinhando e criando várias opções, né? Até mesmo no else aqui, eu poderia colocar um teste aqui, né? Certo? Testar alguma outra situação. Nesse caso, eu não vejo muito o que testar, né? Se o usuário, por exemplo, digitar uma operação que não está cadastrada. Mas, ou seja, e é um interessante que, por exemplo, muitas vezes a gente poderia colocar toda essa função calculadora aqui, né, o nosso programa principal de calculadora, nós poderíamos colocar dentro de por exemplo, de uma outra função. Ou seja, na verdade, isso aqui seria uma função, certo? E aí, muitas vezes, aqui embaixo, eu colocar aqui, por exemplo, como se fosse um nível acima do meu programa, né? Ou seja, muitas vezes, eu quero o programa calculador. Aí, ou seja, ele entra nesse programa aqui. Aí desse programa aqui que acaba se tornando o quê? Uma função. E aí, dentro da própria função calculadora, ele pode chamar outras funções. O legal da função é justamente isso, né? A gente consegue ir criando várias funções, né? E principalmente do interessante é o quê? É a gente ter esse, como diz, um nível acima, que seria o controle do programa. Ele vai continuar executando o programa calculadora? Então, ou seja, muitas vezes eu poderia ter aqui um outro loop, por exemplo, com while ou alguma outra opção, onde o quê? Ele chegasse no final, opção não cadastrada. Quer repetir a operação? Sim ou não? Daí ele voltar a executar, né? Então, se não ninguém tiver nenhuma dúvida, obrigado aí pela atenção de vocês aí. E a gente vai aí
se falando aí, postem aí nos fóruns aí as dificuldades que vocês têm, as dúvidas que vocês têm, para a gente até ir se alinhando para as próximas lives. Ok? Obrigado aí pela atenção, boa noite e bons estudos.